Bora pro papo cabeça, porque de conversa fiada a internet Já tá cheia. E meu nome é Igor Janotti. E eu sou Jim Farnese. E hoje a gente vai falar com um cara aqui muito especial e que tá por dentro do assunto, né, que a gente vai falar, né? Exato. Quem vai cuidar de você quando você envelhecer? É isso mesmo? Exato. Vamos entender como funciona a dinâmica e a vida das pessoas que são mais velhas através do meu querido Jorge. Cara, que além de treinador comportamental aí, é cuidador de idoso e treinador de cuidador de idoso, né? Eu vou deixar você se apresentar, cara. Conta um pouquinho aí quem é o Jorge. Em primeiro lugar, quero agradecer por estar aqui participando do podcast Papo Cabeça, com essas duas pessoas mega ultra qualificadas. Tenho acompanhado o trabalho brilhante que vocês têm desenvolvido aqui. Gratidão por essa oportunidade. Como você já disse, sou o Jorge Roberto. Trabalho como cuidador de idosos há 20 anos, né? 5 deles foram dedicados ao cuidado direto. E nos últimos 17 anos, o meu trabalho tem sido a formação de cuidador de idosos. E eu tô aqui hoje muito feliz com um membro da família Janotti, ao qual já tive a oportunidade também de cuidar lá 17 anos atrás. Caraca, cara, Uau. mas uma coisa que é meio curioso. Como e por que você decidiu entrar nesse ramo de cuidar de idosos? Tipo, o que deu na sua cabeça? O que você sentiu? De onde surgiu? O que foi? A grande verdade, eu era carregador de mudanças, né? Dos 13 até os 17 anos eu carregava mudança. Então eu trocava o meu tempo e a minha força bruta por hora de trabalho. Mas eu ganhava muito pouco, eu te confesso, né? Na época era tipo R$2 por hora trabalhada, né? Caramba. E não era só R$2 por hora, na verdade. Era tipo uma mudança de um dia inteiro, né? Dependendo do que fosse, era R$6 uma mudança. E um dia, lá no bairro Serra Magabeiras, eu namorava uma menina, né? Que morava ali na região. E uma vizinha precisou de uma pessoa com força para tirar uma idosa com Parkinson da cama e passar pro sofá. E aquela vizinha via, naturalmente sabia que eu não era daquela região mais nobre, né? Até pelo jeito de andar, tava bem característico, eu não era morador do bairro. Aquele menino que usava brinco, falava gíria. A minha cabeça era raspada, viu? No meu caso é por opção. Não tive essa oportunidade, né? Mas eu rapava a minha cabeça, então dava pra ver que eu não era um morador da região. Me perguntaram pra mim, olha, você tem interesse em ganhar um dinheiro aqui só para tirar uma idosa da cama, passar pro sofá? Ela já tinha uma técnica de enfermagem, na época era até auxiliar de enfermagem, minha função era só essa. E eu só fiz uma primeira pergunta: quanto que é o valor que vocês pagam por noite? Porque era noite, né? Ela paga R$10. Eu só pensei comigo, R$10. Falei, eu quero. Carregava a mudança o dia inteiro. E aí comecei a ajudar essa auxiliar de enfermagem, é só tirar a idosa da cama e passar pro sofá. E aí? Só isso? É tipo, quantas vezes assim por noite? Então, era para ser 2 vezes à noite, sabe? Porque a idosa não precisava de movimentá-la muitas vezes. Mas foi numa sexta-feira. Sábado de manhã, essa auxiliar de enfermagem teve um problema com a sua família, filho, eu não lembro exatamente, sei que ela não podia ficar sábado nem domingo. E me deixou sozinho com essa idosa. Nunca tinha cuidado de ninguém, pô. O cara totalmente bruto, não entendia nada de cuidado, apesar de ter sido criado pela minha avó, né? Eu não entendia nada do cuidado com a pessoa idosa. E a filha da idosa era uma médica. E aí ela foi me ensinando, me instruindo. E eu morei naquela casa por 3 meses. 3 meses. Sábado e domingo eu cuidava sozinho. E durante a semana sempre tinha um auxiliar ou um técnico de enfermagem. E eu só ficava no auxílio da Você idosa. não ia pra casa, não? Tipo, nem ver sua família, esqueceu todo mundo? Cara, foram 3 meses. 3 meses direto lá. Sem ir pra casa, sem nada. Caramba. Mas eu tive uma experiência fantástica, né? Primeiro, dessa imersão, né? A gente vive tanta imersão, né? Essa imersão do cuidado. E segundo, eu fiquei, assim, verdadeiramente assustado, porque vamos imaginar que o salário mínimo naquela época era R$130. Então, como eu ficava direto, eu ganhava R$10 o dia, R$10 à noite. Então, eu estava experimentando um ganho financeiro. R$600, mais ou menos. R$600, não, nunca cheguei. 4 salários, né? Era 4 salários. É como se fosse R$6.000 hoje. É. É como se eu estivesse ganhando um valor como esse com 18 anos de idade.
saí de carregar a mudança, então eu fiz assim. Falei, nossa, quanto mais eu ficar aqui, né? Aí tinha alimentação, onde dormir. Tinha tudo tudo, isso? tudo. Mas acho que o meu Natal e Ano Novo de 2021 para 2022... Não. Agora? Não. 2001 para 2002. Ou é de 2002 para 2003, um desses. Eu sei que foi 21 anos atrás. Eu tinha 18, tô com 40, né? Eu passei o Natal, a virada do ano, só não passei o Carnaval. Porque eu já tava com o bolso cheio, né? Eu fui curtir o Carnaval, 18 para 19 anos de idade. Mas foi uma experiência fantástica que eu tive nesse primeiro cuidado. E aí... Você não gastava também? Você ficava lá o dia inteiro? Só juntei dinheiro, não tinha o que fazer, só cuidar das idosas. Né? Eram duas, uma com Alzheimer e a outra com Parkinson, né? Uhum. E aí depois eu saindo de lá, eu só queria estudar. Eu falei, vou fazer curso superior, vou estudar educação física, essas coisas. E chega um telefonema, poxa. Um telefonema que mudou a minha trajetória. Porque ali eu me vi cuidador de idosos mesmo. Era para acompanhar uma idosa com as mesmas características da primeira. A mesma idade, 83 anos, Parkinson, descendência de italiano. E era para acompanhar ela no hospital para ganhar um plantão. E eu ganhava R$10 por 12 horas. E era para fazer um plantão. E aí eu virei para a sobrinha da idosa e falou, qual que é o valor do seu plantão? Falei, vou jogar um pouquinho mais alto, né? De R$10, eu falei, meu valor do meu plantão é R$25. Eu falava assim na época. A sobrinha virou e falou assim, eu pago. Eu falei, o quê? Ela, eu pago. Sem ganhar? Como assim? Eu falei, mas você paga mesmo? Ela falou, pago, é né? Seu valor? Eu falei, é meu valor. Não vai nem dar um choro. É, nada. Sabe por que não tem choro? Porque é da sua família, poxa. Aí você não pensa. Sua família não tem esse problema. Foi aí que eu fui entrar pra família já norte, quando eu fui fazer meu primeiro plantão em hospital. Daí pra lá, eu não parei mais. Que legal, cara. Legal, porque é diferente, né? Geralmente quando se fala, pelo menos na minha percepção, eu posso estar errado, na percepção de cuidador de idoso, a gente sempre pensa em mulher, porque mulher é mais cuidadosa. Mulher tem esse instinto, né? A energia feminina do cuidar. E aí vem você, esse brucutu aí de 40 anos, falar que cuida de idosos, fala assim, nah, esse cara aí tem alguma coisa errada. E foi a Cor? Foi a Cor. Sabe como que eu chamava ela quando eu era pequeno? Como? Tia Cola. É mesmo? Tia Cola, Porque, tipo assim, lá onde que ela morava, hoje meus pais moram no apartamento do lado. Só que minha avó morava ali onde meus pais moram. Que incrível. Então eu convivi muito com ela. Detalhe, tá, gente? Só pra constar, é a primeira vez que o Igor encontra com o Jorge e o Jorge já cuidou de tia do Igor. Tia vizinha, né? Tia vizinha da minha avó e foi minha vizinha também. É tipo assim, eles já conviveram praticamente no mesmo universo e nunca tinham se visto. É tipo isso, né? Incrível, tipo isso, incrível. Cara, tipo Eu só vou fazer uma correção na sua fala. O brucutu com 18. Depois que eu virei cuidador, minha energia feminina cresceu demais. Ah, tá explicado, mas legal, cara. Desenvolvi o dom, viu? E assim, nos maiores dificuldades para cuidar de idosos. Eu falo porque todo mundo tem um idoso na família. Nem todo mundo tem a condição, às vezes, de pagar um cuidador. Ou às vezes o próprio idoso, eu posso dizer por experiência própria, não vai aceitar de jeito nenhum um cuidador ou uma casa de repouso, alguma coisa do tipo. Qual que é as maiores dificuldades para cuidar de um idoso que você percebeu em toda a sua trajetória e que você percebe que as pessoas têm quando você vai ensinar, né, uma cuidadora de idoso, por exemplo? Um dos casos que a gente tem do idoso não aceitar ser cuidado, a gente tem que levantar alguns aspectos que é bem importante, né? No Estatuto do Idoso é dado ao direito à própria pessoa idosa de ser protagonista da sua história, da tua vida. Então ele tem o poder de escolher, querer ou não ser cuidado por um terceiro, desde que as suas faculdades mentais estejam preservadas. E uma segunda situação, que ele não negligencie o seu próprio cuidado. Porque mesmo ele tendo o direito de escolher, mas se ele coloca a sua própria vida em risco e está negligenciando o seu autocuidado, o familiar, o seu ente querido, pode responder por uma questão até de abandono ou de negligência. Então aí tem uns aspectos legais. Ele é lúcido, ele faz as coisas, ele tem condições de ficar sozinho, ele pode escolher. Tá? Agora, chegou no momento que a vida dele está em risco ou ele está negligenciando o autocuidado, tem que haver uma forma de ter um terceiro.
E aí que entra a figura do cuidador. E a gente vai destacar 2 tipos de cuidador. Nós temos o cuidador familiar, que é quem? É o cuidador informal, é o ente querido ou o que a lei determina para que cuide. Às vezes o filho, ele tem a obrigação, mas ele não quer cuidar, mas a lei obriga que ele o faça. Então você vai cuidar pelo amor ou por uma obrigação judicial, né? E aí você é um cuidador pelo amor ou pela dor, é verdade. E aí você é um cuidador informal, você não recebe para prestar esses cuidados. Agora, nós temos a figura do cuidador e da cuidadora profissional. Então, eu tenho que jogar mais pro feminino, que tanto a cuidadora domiciliar informal, que é a família, 98% são de mulheres. E quando vai pro lado profissional, 90% são mulheres. Então, o cuidado, ele é um cuidado feminino, né? Sim, sim. E você percebe que a pessoa precisa ter meio que um preparo também para saber como cuidar. Porque, assim, não é tão simples. Falando até um pouco sobre mentalidade, as pessoas, quando elas vão ficando mais idosas, a gente sabe que o consciente delas abaixa um pouco. E é como que a grande maioria vai se tornando como se fossem crianças novamente. Só que crianças com uma carga de história, de vivência. Né? Uma carga de história e de vivência. E qual que é a maior dificuldade para os cuidadores lidarem com essa, vamos colocar entre aspas aqui, criancice dos idosos? Vamos lá. No meu caso, eu tenho que tomar muito cuidado, porque a população em geral vai ter essa concepção de que o idoso se parece com algumas características de uma criança. Só que no meu caso, como eu fiz uma pós-graduação em gerontologia, que é a ciência que estuda o envelhecimento, a gente tem muito cuidado de não fazer essa comparação. Sim. Que, inclusive, é até um dificultador. Vou dar um exemplo. Uma pessoa idosa aceitar o auxílio de uma cuidadora ou de um terceiro, ele tem uma das grandes dificuldades se eu preciso de ajuda para ser cuidado, é porque eu vou precisar como se fosse uma babá. E quem precisa de cuidados é uma criança. E ele não quer se sentir infantilizado, sentir criança. Então, ele também é uma das questões que rejeitam. O que acontece? Você é um cara que estuda a mente humana, a gente sabe que algumas crenças, quanto maior passa o tempo, mais forte aquela crença fica e mais difícil é de tirar aquelas crenças, né? Então não é questão do idoso ser mais teimoso ou voltar a ser criança. Nós estamos falando de uma criança, uma pessoa que quando criança era teimosa, adolescente era teimoso, e aí ficou um adulto muitas vezes teimoso e complicado. Quando vai ser uma pessoa idosa, aquilo ali passa a ser uma certeza na vida dele. O meu jeito é o jeito certo e pronto. E aí quando a pessoa vai cuidar dela, quer colocar na vida daquela pessoa idosa os seus próprios costumes, as suas crenças. É como se na PNL você quisesse colocar o seu mapa no mapa do idoso. Nunca que vai casar. Mapa não é território. Mapa não é território. Então nós temos ali pessoas idosas que vieram de outras culturas, têm certeza que aquelas culturas, que aquela verdade é uma verdade absoluta, e vem um cuidador. Aí vamos imaginar, eu tenho 70, 80 anos, acredito muito naquilo, há muito tempo. Vem um cuidador e quer impor a sua verdade. Quer impor que aquele idoso tem que tomar café naquele horário. Talvez a rotina dele é 9 horas da manhã, ou é 8. Aí quer impor que ele tenha que tomar banho todos os dias, naquele horário. Tem dia que nem eu quero tomar banho. E aí vem aquela pessoa, não, você tem que fazer isso e tudo. Vai do jeitinho, né? E aí as pessoas não têm essa dificuldade de não ter o jeitinho pro cuidado mesmo, né? Sim, sim. É por isso que até que eu pergunto de saber como lidar. Até mesmo pra gente, pra pessoal que tá assistindo, né? Que tem alguém idoso em casa e às vezes não tem um cuidador e tudo quanto, e tem que lidar. Porque eu acho que o maior problema das pessoas é sempre achar que, por exemplo, se eu vou falar com a minha avó ou conversar com a minha avó, que eu e ela tem a mesma idade. Não tem. Eu, na consciência que eu tenho hoje, vamos dizer assim, um nível de consciência que eu tenho, eu sei que minha avó tem um outro nível de consciência. Então, para conversar com ela, eu tenho que conversar no nível de consciência dela. Seria mais ou menos essa linhagem. Né? Porque não é que eu tô deixando de ser eu, é porque eu sei sobre o sistema de linguagem dela, então eu tenho que falar no dela, principalmente se eu desejo que ela siga alguma orientação. Não que eu tenha que mandar na minha avó, porque a gente não pode fazer isso até pelo sistema familiar, ela é maior do que eu. Mas de ajudar, de dar uma orientação, de dar uma dica, apesar de que muitas das vezes não aceita.
E até por isso, tipo, pra ser um cuidador de idoso, tem que ter esse jogo de cintura, né? É que você falou, você havia falado, acho que em outro podcast, não sei se foi no Papo Cabeça ou em outro que a gente fez, mas que o nível de consciência não tem como subir, né? Não, Você não tem. tem. Então, quem tem um nível de consciência mais alto, desce. Tem que descer. É. Seria isso, né? Faz muito sentido isso. E uma das maiores dificuldades das cuidadoras, seja ele informal, que é o familiar, ou do formal, é justamente entender essa questão. Então aí a gente bate de frente com aquela pessoa que já tem aquela crença muito arraigada, ela já acredita muito naquilo, e eu quero colocar nela a minha verdade. Só que a diferença é que esse idoso não vai ceder facilmente. Então é muito mais fácil falar que ele virou ser criança, que ele é teimoso, que ele é complicado de lidar, do que eu, aquele que cuida, mexer no meu próprio ego. Entender que ele faz porque ele veio de uma outra época, viveu outras situações, eram outros costumes, e que para mim mudar esse costume é muito complicado. A gente sabe que para quebrar uma crença a gente vai ter que ter um forte impacto emocional. Vai na imersão. Propaganda indireta. A gente vai ter que ter um novo despertar ou repetição. E aí o que acontece? Qual que é o problema, muitas vezes, dessas crenças com idosos? Porque ele já vive uma repetição, ele tem uns hábitos. Eles não vão sair dessa repetição. E alto impacto emocional para eles talvez não... O alto impacto emocional para ele pode ser um problema, né? Porque nem todos têm estrutura para isso. Exato, às vezes não pode. Teve um moço mesmo que se inscreveu na imersão Despertar uma vez, que ele tinha 89 anos. Aí eu até perguntei ao André, né? Que o André é nosso mentor. Sério? Perguntei ao André, tem um moço que se inscreveu, o pessoal da minha equipe que fez a inscrição, eu não tinha visto ainda, que tem 89 anos. O que você me diz sobre isso? O Jorge fez o treinamento com o André também, sabe o que eu tô falando. Pô, cara, não é recomendado. Porque eu não sabe como é que está o estado de saúde, o estado de consciência, o estado, tudo dele. Eu não recomendaria. E, claro, a gente tem que voltar atrás, porque não é pelo dinheiro em si. Sim. Falar, olha, não dá para te atender nesse modelo aqui. Talvez algum outro modelo, sei lá, uma terapia, nem que seja para ele ficar falando lá sobre a vida dele o tempo inteiro. Sei lá, buscar um outro meio mais tranquilo, vamos dizer assim. Porque a imersão, você sabe como é que é, né? A partir daí, você colocou uma idade? Coloquei 60 anos. 60 anos só? Até 60? Até 60. Mas 60 tá jovem demais. Mas teve gente que foi, não? Com mais de 60? Teve um ou outro, chegou a 65, por aí. Mas aí você analisa cada caso. Analisa o caso, tá? Entendi. Faço uma anamnese da pessoa. Se chegar lá, tem um problema cardíaco, não vai não. Tenho epilepsia, não vai não. Tenho, sei lá, pressão alta que sobe do nada. Tem que ser analisado. Uhum. Agora, 87 anos, quase na casa dos 90, não. Fica quietinho em casa. Talvez ele até poderia, né? Mas aí o risco. Mas nós tivemos que auxiliar num treinamento, né? Nós fomos um dos treinadores lá convidados, num treinamento de empresas, e que nós colocamos pessoas na esteira de fogo, né? Pra andar na brasa, e tinha mais de 70. Tinha. Eu não Tinha lá pelo menos 3 pessoas que tinham mais de 65 a 70 anos, tranquilamente. Eu não reparei, cara. Eu tava tão ativado. Não, você tava ativadinho. Que isso, filho? Eu tava trilouco. E vou te contar mais. Quem tava ativando essas pessoas pra passarem era você, meu amigo. Eu não reparei na idade, na fisionomia. Eu vi a pessoa ali e falei, cara, você tem que ativar e ir pra cima. E foi loucura, né, cara? Foi loucura. Não, a mãe de uma das contratantes, o cabelo já tava bem branquinho. A mãe não. Era a mãe, né? Madraça, no caso. Você lembra? Uma loira, cabelo branquinho. Cabelo branquinho. Que na dinâmica dos pais, ela não queria falar de jeito nenhum. Que você também fez a intervenção. De novo. Você não lembra, não? Eu lembro dela, mas eu não sabia que ela tinha mais de... Ali eu calculo mais de 65 anos. Eu calculo isso. 60 a 65. Agora mais de 70 eu não cheguei. Teve um senhor que tinha até alguma dificuldade de andar. Eu vi que ele tava com uma certa dificuldade de andar. E foi um dos mais pilhados na hora de fazer a esteira, tanto de vidro quanto de fogo. Então, tudo bem que você colocou como critério. Tá tudo bem, tá tudo certo, né? Mas a gente percebeu que no outro treinamento, que fugia ao seu controle, né? Nós estávamos ali para auxiliar, outras pessoas participavam, né? Mas eu acho prudente ter essa observação, sim, né?
Sim, tem que ter essa observação, esse cuidado. Até mesmo com jovens, não só com idosos. Mas idoso é mais propenso, né? A questão emocional, a hormonal no corpo pode dar uma bomba ali. Impedimento não existe. Legalmente não há impedimento não existe. nenhum. Eu fui numa imersão de 3 dias e tinha uma idosa lá que tinha ido pela 3ª vez. É. Nossa. E todas as vezes que queria levar a placa, ela tinha mais de 80 anos, 83 anos, se não me engano. E no dia dela era o aniversário dela. Toda vez ela quebrava as placas, só que com o pé, né? Então ela tinha orgulho de quebrar a placa com o pé. Só não me lembro se ela fez o Fire. É. Isso eu não me lembro, porque aí também Se eu eu acho tivesse que lá, ele ia fazer. Ah, Cara, lá, Bom só dia, pra ela vocês faria. pra você ter ideia, tinha uma moça que ela foi queimada, né? Ela Nossa. tinha cheia de marcas de fogo. Imagina o bloqueio dela com fogo. mas o gatilho foi os 3 filhos que o Jim descobriu ali. Não, meu filho, eu puxo lá no âmago da pessoa. Eu vou falando, não vou, eu tenho muito medo, eu já fui queimado e não sei o quê. Eu lembro de você olhando no fundo dos olhos e falando, seus filhos dependem de você passar naquele fogo. Olha seus filhos do outro lado. Eu hipnotizei ela tipo, ao vivo com ela com o olho aberto. Falei, seus filhos estão lá do outro lado, só vão se salvar desse fogo se você passar por ele. Isso assim, no nível de energia lá em cima. Que doido. Porque a gente tava bem energético Mulher naquele queimou momento. o pé todo. Ela teve um... Não foi na dinâmica que ela queimou Não. o pé. Entendi. Ela tava com... Quando o Tim começou a falar, eu falei, ué, ela queimou lá, sabe? Não, Como é que ele falou? mas é que Imagina, o pé dela já... imagina o bloqueio dela. Eu falei, ela queimou antes. Queimou O antes. problema é o seguinte, uma coisa é você ter vivenciado um incêndio. E aí você queimou um pouquinho o braço, alguma coisa ali e tal. Ela queimou o pé todo no incêndio. O problema dela da queimadura foram nos pés. E ela é falava o tempo justamente todo disso. andar Mas eu já no queimei fogo. meus pés, eu já queimei meus pés. Certo. E aí tava difícil ali. Eu vi que foi uma luta foi a grande. mais difícil. Ah, Mas mas eu é- hipnotizei Aí ela. Mas ele aí, achou os filhos. Você acha que tem aí, filhos? você acha que aí ela tipo deu uma ressignificada nesse Com trauma? certeza. Ela sabe que agora ela pode dominar sobre o fogo. Uma das frases que eu mais uso com o pessoal, você é governante sobre todas as coisas na Terra. O fogo não tá aqui pra te dominar, não. É você que domina ele. Só que aí eu vou achando mais motivos. Porque tem algumas pessoas que vão relutando. Cara, ali na frente, todo mundo passando. Todo mundo. Se ela não passa ali, o sentimento dela de fracasso ia ser muito grande. Muito grande. Muito forte. Eu Eu não fui posso parada deixar de a novo. Eu pessoa. fui travada de novo. Eu não posso deixar a pessoa parada. Mas, por exemplo, se eu tenho medo de água, por exemplo, Exato. que não é o caso. Se alguém me jogar na piscina, eu vou... Se eu sair bem da piscina, eu vou melhorar. Se você sair bem, sim. Mas se você tiver outro surto na Outro piscina, surto na piora. piscina, piora. O que foi feito, só pra você entender? Eu Isso é eu fiz boa. uma ressignificação cabulosa ali pra ela entender o motivo de dominar o fogo. Não é só vai lá e pisa no fogo. Por exemplo, o que seria o intuito de te jogar na piscina. Então, por exemplo, vamos supor que alguém me joga numa piscina de 1 metro de altura. De 1 metro de profundidade, desculpa. Aí eu vejo, pô, isso aqui Você não besteira. afoga, fica não em pé, afoga. tá tudo bem. É mais ou Exato. menos isso, né? É mais ou menos isso. Porque Você lá vai não- tomando não acontece coragem. nada, né? Você vai tomando depois que coragem. você vê que você passou, é besteira, era só isso. Exato. Né? E aí você vai perdendo o medo, vai ressignificando. Entendi. É a única Legal. coisa que a gente ainda não. A gente consegue fazer as pessoas caminhar, por exemplo, na esteira de vidro, na brasa, mas na água é só Jesus. Sim, Só Jesus e Pedro, mas Pedro falhou um tiquinho depois. Ele não aguentou muito tempo, não. Legal, foi muito legal, velho. Você já ouviu falar do Monte Roberts? Não. Não. O encantador de cavalos? Ah, já. Alguma coisa, eu vi alguns documentários. Então, o que acontece? O que ele fala? Que a grande maioria das pessoas, antes dele, né? Tentava domar o cavalo, forçando o cavalo a entender o que você queria que ele fizesse. O que ele fez? Que ele revolucionou o universo de homem e cavalo, saca? Tipo, ele foi uma revolução mesmo. O que ele fez? Ele observou e falou, cara, eu tenho que falar a língua dos cavalos, saca? Que, tipo assim, o cavalo nunca vai conseguir falar minha língua, não vai conseguir Mas se entender. falar, você vai ficar doido e você vai Não ser é verdade. internado. Mas se eu observar o que o cavalo faz, se eu observar tudo, o comportamento dele e tal, eu consigo entender a comunicação dele e passar a comunicar com ele de um jeito que ele vai entender, porque eu vou estar usando a linguagem dele, saca? E aí ele revolucionou. Tanto é que
Eu acho muito doido, cara. Até arrepio. Toda vez que eu até penso, saca? Tipo, ele entra num lugar cercado, né? Com cavalo. E às vezes o cavalo é bravo. E é um cavalo que nunca viu ele. E às vezes o cavalo é até bravo. Ele faz uns comandos lá e fica com o cavalo lá, tipo, 5 minutos no lugar. Não, ele não acalma. Ele chega perto do cavalo, assim, e vira. Sai andando, o cavalo sai andando atrás dele, cara. É incrível. Caramba. Cara, muito incrível. Eu repito. O Jim Varnese faz isso com as pessoas. Faz com as pessoas. Cavalo, não sei. Cavalo ainda não. Vou estudar como fazer isso com cavalo. Mas aí eu lembro do nível de consciência, né, cara? Que tipo assim, tentar buscar falar a língua da outra pessoa que tem mais dificuldade que você de falar a sua língua, né? Exato. Exatamente. Então, Teve até um filme que a gente viu na Netflix, que foi a Bárbara do Papo Sinistro, que indicou, a Sabrina, ela indicou, vamos ver, que é sobre comunicação, no podcast do Alberto. Chama Chegada, eu acho, tá na Netflix. Que chegam uns ETs na Terra e eles chamam um especialista em linguagem, que conhece todas as línguas do mundo e de interpretação, para interpretar a linguagem desses ETs, para saber qual que é a língua deles e o que eles estão fazendo ali. E aí vai comunicando, ela descobre a linguagem através dos símbolos, ela descobre toda a língua dos ETs. E descobre que eles estão ali para entregar para eles a língua. Então ela começa a estudar e conversar com eles na língua deles. Cara, é um bom filme para tratar de comunicação, apesar de que a Sabrina não gostou não, porque o final ficou vago. Mas é para você entender como falar a língua do outro. Eu fico imaginando quando os ETs foram lá pra Varginha, eles indo embora pro planeta deles falando: Nu, você, vai! Cafezinho, pão de queijo. Pão de queijo. Mas é isso, saber falar a linguagem do outro. E isso em tudo, né? Sim. Então um dos pilares aí para cuidar de idosos, pilares não, até das dicas é saber falar a língua deles, observar o que eles fazem, o comportamento, a linguagem, os jeitos e tal, e tentar espelhar mais ou menos. Como que é? Isso é um dos artifícios? É fazer rapport, né? Isso eu acho que é importantíssimo. Se você entende a história de vida, o que essas pessoas gostam. Até porque as pessoas gostam de contar a sua própria história o tempo inteiro, elas né, velho? amam contar as próprias histórias. Todo mundo fala que isso é do idoso, né? Não, é todo mundo. O idoso gosta de contar a própria história. É muito interessante. Tenta fazer contato com alguém que, desculpe o termo, que é meio famosinho estrelinha. Eu tava contando pro Jim que eu consegui conversar com algumas pessoas que não é tão fácil de você ganhar a atenção delas. Que normalmente elas não conseguem te dar tanto tempo de atenção. Mas eu já consegui ganhar meia hora de pessoas aí que no meio digital faturam alto. O Wendel, já ganhei um tempo bom de conversa com ele. O próprio Paulo Vieira, que é um cara muito gigante, eu já ganhei um tempo bom de conversa com eles. Conrado Adolfo, que é dessa camisa, Sucesso é uma Decisão, né? Entre outros. Como? Na hora da abordagem, eu não chegava lá e falava de mim, eu sou cuidador, eu tô com isso, eu penso fazer aquilo e tudo mais. Normalmente essas pessoas falam, toda hora alguém quer falar deles pra mim. Agora eu chegava brincando, igual eu cheguei, eu vi um dia hoje, falou, essa calça apertadinha aí, porque sempre sabe se vestir bem, né? E aí eu chegava para essas pessoas e falava delas. Puxava a língua delas. Eu lembro que com o Paulo Vieira, eu gosto muito de luta, MMA. E eu entrei no papo do Lyoto Machida. Só que eu não conversei diretamente com ele que estava dando autógrafo. Ele percebeu que eu estava falando da história do Lyoto Machida, né? Porque ele foi coach do Lyoto Machida. Ele parou de assinar ali e começou a conversar comigo. E naquele momento ele olhava para a pessoa, assinava e voltava. Para falar sobre o que ele conseguiu fazer sobre o Lyoto Machida. Com idoso... Mas não que o Paulo Vieira seja idoso. Como que você fez? Eu quero entender a sua história. Vai lá, conta os detalhes. Você chegou perto dele e conversou com outra pessoa sobre isso? Então, ou você já falou pra ele? Como que é? Eu cheguei perto dele pra ele assinar um autógrafo e eu gosto de fazer rapport com brincadeiras. A minha forma de fazer rapport é de maneira divertida. Eu tentei rapport com ele brincando. Cada um tem a barriga que merece. Porque é uma das coisas dos bordão que ele utiliza. Ele deu uma risada assim... assinou e me passou. Eu falei, não ganhei a atenção dele. E aí eu falei, eu quero conversar um pouco com ele. E aí um cara que tava do lado esperando pra fazer autógrafo, eu cutuquei ele, falei, sabia que esse cara recuperou o Lyoto Machida? O cara talvez nem ouviu falar que era Lyoto Machida. Ele falou, Falei, esse cara recuperou o Lyoto Machida. Ele tava
parado do MMA, e aí depois o cara até voltou, ganhou do Vitor Belfort e mudou de organização do UFC pro Bellator. E falou, olha, eu ajudei a levar ele pro Bellator, eu naquela época estava... E aí ele começou, sério, foi mais ou menos uns 20 minutos, 25 minutos. Ah, que doido, cara. Da mesma forma foi com o Wendel. O Wendel, ele tava autografando, a esposa dele estava autografando livros, minha esposa estava lá. Tentei conversar com ele muito educado, mas tipo, educado grosso, porque ele é um cara educado direto. Né? Sim. Falei, não vai rolar conversa com o Wendel. Eu virei pro Wendel e só falei o seguinte, Wendel, desculpa, eu não quero entrar na sua intimidade, mas qual é o alfaiate que te veste? Na hora que eu falei, alfaiate, né, que eu usei essa palavra, ele, pô, você acredita que não? Eu falei, sua roupa é muito certinha, parece que foi feita sob medida, né, porque parece mesmo que é sob medida. Pior que não é, cara. Poxa, olha, é muita coincidência. Eu vou nos lugares, eu consigo achar umas roupas que encaixam pra mim. E começou a me explicar o jeito que ele procura roupa, que ele acha roupa, que ele combina roupa. Pergunta um dia Fanete sobre roupa, você vai ficar 3 horas te falando de roupa, poxa. Eu vou falar na modelo arquetípico. Vai te explicar o arquétipo de cada roupa. Depois vai te pedir R$1.600, porque não vai perder essa oportunidade, claro né? que não, é. Tem essa parte, é o jeito de fazer rapport. Fica uma dica Gente, legal isso aí, aqui, cara. olha, pode parecer que a gente está até mudando de tema, né? Mudando de assunto e fugindo. Nós estamos falando de comunicação. A pessoa idosa ama contar a sua história. Ama contar as suas histórias. E a memória que mais preserva no idoso, inclusive, são as memórias da infância, da adolescência, uma parte da parte adulta. Aí fala, mas o idoso só fica no passado. Por que eu vou ter que ficar contando a minha vida de idoso? Porque eu só vivo aquela mesma rotina. Todo dia que eu acordo é sempre igual. Pô, eu vou querer contar da minha infância. Pô, eu sei da infância todinha da sua família em Porto Firme. Até hoje eu sei contar as histórias da sua família em Porto Firme. Por quê? Sou José Janotti me contava muito a infância de Porto Firme. Se bobear, você sabe mais que eu, cara. Pior que se bobear, eu sei mesmo. Tinha uma pequena, assim, um correio pequeno, né? Era assim... O senhor Janotti contava com maestria as histórias. E aí você me pergunta, como é que eu sei isso? Fazendo o mesmo rapport que eu fiz com o senhor Janotti, eu fiz também com o Wendel. E eu não tinha nenhuma formação na época. Só que eu sempre gostei de fazer perguntas. Sim, simples. Sim. Né? Isso lembra meu avô. A gente vai na casa do meu avô, ele ama ficar contando as histórias. Às vezes conta até umas de terror. Aí senta aí meu irmão pra ficar ouvindo lá e fala, não, teve uma vez que eu passei no meio do mato e apareceu não sei o quê. Eu fico só dentro de mim, crê em Deus, pai, tá amarrado, repreendido, em nome de Jesus. Mas é legal. De terror eram as histórias dos avós que contavam. Cara, eu acho que talvez todas as pessoas gostam de contar história, mas eu acho que os idosos talvez são mais carentes. Pode ser. Real. Isso a gente sente mesmo, igual hoje, depois que eu casei, né, eu me mudei com a minha esposa, tô morando no apartamento, minha mãe viajou, agora tá meu irmão com a minha avó em casa. E meu irmão trabalha, não tem como a gente dar atenção o tempo inteiro. Quando eu chego na casa da minha avó, na casa da minha mãe, ela senta pra conversar e é horas e horas e horas conversando. E às vezes eu nem tô, assim, dando 100% de atenção, porque às vezes eu tô respondendo alguma coisa importante, ela nem se importa, ela continua falando. Você nem tem que fazer perguntas, Não né? tem nem que fazer pergunta. E ela sai de uma história e entra em outra. E no final ela, não é Wander, porque meu nome é Wander, não é Jim, né? E ela me chama pelo nome. Aí eu falo, vó, é isso. Aí ela vai e entra num outro assunto. E aí vê o nível realmente de carência. Porque não tem ninguém pra conversar o tempo inteiro. E às vezes antigamente tinha amizades, tinha família, porque querendo ou não, antes era todo mundo muito junto. E isso vai se perdendo, porque as pessoas vão crescendo, vai cada um cuidando da sua vida. E é como se eles ficassem meio que pra trás, vamos dizer assim, tipo, se sentissem até um pouco abandonados, será? Não que seja abandonado, é só na sensação mesmo, de poxa, tá cada um, sim. Eu tô pegando mais pelo exemplo do que eu tenho dentro de casa, tá? De tá todo mundo seguindo sua vida e eu tô ficando. Pode haver. É porque talvez tem menos coisa pra fazer também, menos obrigações. Fica mais, tipo, sem lugar, não sei, né? A gente também consegue ver aquele lado daquelas pessoas que são idosas e rezam pra não ter visita, né? Quando você vai lá, aquele negócio, ai meu Deus, né? Acho que vai variar um pouco de pessoas para pessoa, mas no geral, verdadeiramente falando, eu sinto sim essa carência. E uma outra questão que eu percebo muito é o senso de urgência. Eu não sei explicar esse senso de urgência, mas para muitas pessoas idosas, tudo é para ontem.
Eu não sei se é uma sensação de que as coisas estão meio que aproximando do fim. Não é tipo, poxa, eu tô no final, né? Tô na fase final. Então, será que se eu deixar para amanhã? Porque nós costumamos fazer isso, né? Procrastinar para nós é muito comum. Ah, amanhã eu faço, depois eu faço, que um tempo eu faço. Agora, muitas das pessoas idosas que eu conheço, né? Quer tudo feito na hora, sabe? Não aguenta esperar, entende? Quer uma coisa e, tipo, quer resolver logo. Eu fico, por que tem tantos idosos com esse senso de urgência? Minha avó era assim. Minha avó, quando ela queria uma coisa... Nossa, se você falasse não pra ela hoje, ali amanhã resolvia. Meu sogro, então, meu Deus, meu sogro, ó, me ajuda nisso aqui. Falando, daqui a pouco eu vou. Na hora que eu vi, ele fazia sozinho. Né? É assustador. Paciente. Tem um negócio aí que eu vi uma vez escrito sobre as mulheres com os maridos. Tipo, mulheres não... Como que é? Mulheres não fiquem com raiva dos seus maridos e não fiquem insistindo. Se ele falou que vai fazer alguma coisa, espera ele fazer. É porque ele vai fazer. Não precisa ficar lembrando de 6 em 6 meses. É um absurdo isso, 6 meses, né? Coitado dele ficar escutando isso sempre. 2 vezes no ano é Imagina o idoso, né, cara? Pô, imagina uma dessa pro idoso, né? Ah, é verdade. Mas ele deve lembrar todo dia, né? Toda hora, né? Às vezes, dependendo do que for, né? Tipo, tá precisando trocar a lâmpada aqui. Tipo, vai lá agora comprar, né? Tipo isso. E Tipo, aí que entra alguns perigos de morar sozinho, né? Às vezes a pessoa ela é independente, ela tá com as faculdades mentais preservadas, mas aí a lâmpada não tá funcionando tão bem. Aí vamos falar o seguinte, é proibido, vou dar um exemplo aqui bem claro, tá? Existe uma proibição de uma pessoa idosa ir lá trocar a lâmpada? Não, nenhuma. Mas será que o risco compensa? Essas questões que a gente pergunta muito na gerontologia. Compensa o risco dela subir numa escada, cair, quebrar um fêmur? A gente sabe que recuperação de fratura de fêmur para pessoas idosas é complicadíssimo. Tem números que falam que, eu não posso chutar um dado aqui, porque seria responsabilidade a minha, mas uma grande parcela não volta mais a andar, por quê? Subiu para trocar uma lâmpada que não deveria trocar. E aí, se você vira para um neto, fala, troca para mim essa lâmpada. E aí o neto vira e fala, vou trocar, mas vai trocar no outro dia? Tem muitas pessoas idosas com esse senso de urgência que não aguentam esperar. Verdade. O meu sogro não aguentaria esperar. Quando vivo, nossa. Ele, na verdade, ele nem me pediria, né? Ele ia subir para trocar. Né? E o risco dele ter uma queda de pressão, ter uma tonteira, um desequilíbrio, é muito maior do que o nosso, né? Eu tenho um tio que ele é médico, né? Eu tenho vários tios que é médico, você já deve saber. Coincidentemente. Ele fala que o problema de idoso é perna. O problema de idoso é perna. É o lugar que tem que mais cuidar, sabe? Que a recuperação dos membros inferiores... Mas ele nem fala que é pra machucar, não. Ele fala que é tipo... que você tem que evitar tombo, sabe? Sim. Tipo... É justamente as pernas podem te prejudicar, então toma cuidado. Recuperar é muito difícil dele voltar a andar de novo, pra ele voltar a se movimentar de novo. E aí, quando ele perde a capacidade de locomover, a gente abala até emocionalmente. Emocionalmente cai muito. E aí é só declínio. Infelizmente é só declínio. O emocional pesa demais. Muito, completamente. Mas de onde você tirou a ideia de se tornar um treinador de cuidadoras de idosos? Então, Dinho, o que acontece? Até 2000 e... vamos colocar 7 anos atrás, porque eu sou ruim de cálculo. Eu também não conhecia esse universo do... Muitas pessoas hoje falam mal do coach virou piadinha, coach virou tudo isso. Mas eu te confesso que de todos os cursos que eu já tive... Opa! Jazz! De todos os cursos que eu tive a oportunidade de fazer, e olha que eu tive a oportunidade de fazer alguns bem interessantes, eu acredito que o de coach foi o que abriu a minha mente mesmo, sabe? Foi algo realmente transformador. Quando eu conheci esse universo do coach, primeiro do coach, aí depois vem a PNL, vem a hipnose,
Que a gente vai, eu não fiz curso de hipnose, por exemplo, clínica, mas eu fiz a ericksoniana, a gente estuda muito a mente humana, mas quando a gente abre essa caixa de Pandora, não tem como, o que a gente vê não dá mais para desver. Exato. Né? Então, esse é o maior problema. Às vezes eu já ouvi muito isso, que a sabedoria às vezes traz tristeza. Porque além de você querer muito mais, você quer que as outras pessoas vejam o que você tá vendo e você sabe que muitas delas não vão ver. E aí você se sente mal por não conseguir fazer isso também, às vezes. Há muita paz na ignorância também. É muita paz na ignorância. Eu fico pensando hoje em dia, não me achando a pessoa mais sábia do mundo. Porque eu não sou a pessoa mais sábia do mundo. Mas eu detenho de algum tipo de conhecimento, vamos dizer assim, diferente da grande maioria. E aí eu lembro da época que era ignorante, tem as partes ruins? Tem. Mas eu olho para a simplicidade, às vezes, de um morador de favela, aquelas crianças, aqueles adolescentes que estão sempre rindo e parece sempre feliz. E você olha assim e você fala, poxa, mas pelo menos traz uma lição, né? Vou agradecer pela minha vida também, ser tão feliz quanto, porque tem alguma coisa para aprender também. Vou voltar aqui no idoso, porque você me lembrou de um exemplo dado por um. O último idoso que eu cuidei foi um alto executivo da Uzi Minas, trouxe a tecnologia japonesa para o Brasil, na Uzi Minas, um engenheiro, um cara de uma mente brilhante. E aí a gente vê numa reportagem de uma região bem humilde pro lado da Amazônia, aquele pessoal que vive ribeirinho, na simplicidade e tudo. Eu falei, nossa, doutor Helder, nossa, que complicado, como é que deve ser difícil a vida lá, como é que deve ser ruim. Às vezes essas pessoas sempre rindo, tão felizes, né? Aí o doutor Helder virou para mim, olhou nos meus olhos e falou assim, mas elas são felizes de verdade, porque a realidade que elas conhecem são essas. E talvez o nível de problema delas é muito menor do que o nosso. Porque elas são felizes com o que têm. E muitos de nós que temos tudo e ainda assim temos um vazio enorme a ser preenchido. Qual que era o problema desse doutor? Alcoolismo. Um cara que tinha tudo, alcançou os maiores postos que ele podia alcançar na profissão dele, mas era um dependente do álcool. E ele falava desse tal vazio, né? Que ele costumava sentir. Esse vazio, se a gente pegar pela constelação, o alcoolismo é falta enorme do pai. Pela constelação familiar. Claro que não entra no conceito, não. Mas dá pra sentir esse vazio, uma falta do pai, por exemplo. Você já experienciou constelação? Sim, eu fiz também uma formação em constelação. Eu só não constelei, assim, outras pessoas e não levei adiante. Mas eu posso me chamar de constelador, mas sem constelar, né? Fiz a caráter de conhecimento, mas eu acredito muito Só falta o estágio. Você tem a formação, só falta o estágio. A gente tenho vontade de constelar. Eu tava voltando para a questão dos cuidadores e eu sinto uma dificuldade muito grande, porque quando eu comecei a vivenciar tudo isso, falei, meu Deus, por que isso não chega para nós? Por que isso não chega para as pessoas? Por que isso é tão caro, tão inacessível? Não é porque as pessoas não tenham interesse no tema, porque infelizmente muitas também não têm. Mas além delas terem baixo interesse em se autoconhecer, em se autodesenvolver, não é? Em buscar um propósito maior, a barreira financeira também é muito grande. Por exemplo, uma formação boa de coach. Hoje você acha formação de R$100 na internet aí. Coisa ridícula. Hoje tá um negócio horroroso. Mas uma época atrás, uma formação básica era 6, 7, 8, 10 mil reais. Eu cheguei a investir só em formações de coach, entre a primeira formação e a de master, 15 mil. E na segunda, que foi por uma outra escola, mais 21 mil reais. Só em coach. Olha que coisa... Vai ter gente assistindo e falar assim, nossa, que trouxa. Você fez Febracis, não? Não, eu fiz o concorrente, eu fiz IBC. Mas do Zé Roberto Marques. É concorrente direto do Paulo Vieira. É um concorrente com duas visões, mas eu gosto dos dois. Eu costumo falar o seguinte, sabe? Eu honro todos os meus mestres. Como foi citado aqui o André Kescher, que eu honro demais, porque ensinou ferramentas maravilhosas, principalmente para a gente aprender a vivenciar. Tiago Jordano, que foi o primeiro, o José Roberto Marques, o próprio Marcos Marques na área empresarial. Todo mundo que me ensina, eu honro muito. Mas eu tenho dificuldade de virar e definir um guru para mim. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho muita vontade de participar também de formações com o Paulo Vieira, porque eu gosto de ver de diferentes visões. Mas voltando à questão dos cuidadores, não chega. Olha que, de maneira bem sincera, principalmente nas formações do IBC, que tem um valor mais alto, eu me lembro que chegando lá tinha artistas globais, eu tinha um amigo de sala lá que era juiz federal, empresários. Não, uma das pessoas que formaram comigo foi a Cláudia Rodrigues, que é a diarista. Sim.
Sim. Eu fiz 2 formações com ela. No Master Coach, nós também formamos juntos. E aí, tinha paniquete, tinha tudo quanto é ator global ali. Muito comum isso. Gente, sem levar para questão racial, tá? Mas eu tive observando que numa sala com 80 pessoas, eu tinha 2 pessoas negras. Ah, Jorge, você tá querendo fazer mimimi em cima de ser negro? Aquilo? Não, mas é uma questão também social, cara. Quando você olha, não tem acesso para as pessoas em geral. E aí, a minha ideia era, peraí, eu quero aprender mais sobre isso e levar para cuidadores e cuidadoras. Só que olha que interessante. Vamos lá. Se você pegar o mesmo conteúdo, eu tenho certeza, o mesmo conteúdo que o Jim Farnese investiu 10 mil para ter uma das formações, cada diária nossa numa formação dessa é de 1.200 conto. Não é? Se eu levo para o meu público, para o meu nicho, que é cuidador de idosos, e falo com ele, olha, nós vamos fazer uma imersão de 3 dias, R$297. O valor é uma barreira gigantesca. Mesmo se eu investir 1.200 por dia, se eu levar para eles 3 dias de 297, é uma barreira muito grande para as pessoas. 100 conto por dia. 100 conto por dia. Então, assim, 10 vezes menos o investimento. E se você quer saber, a aplicação do conteúdo, o conhecimento levado, é o mesmo que a gente pega dos grandes nomes do mercado. Que, na verdade, os grandes nomes do mercado, por maior competência que eles tenham, a gente tem que saber, entender que eles são muito bons de marketing. Eles têm um cara tipo o Igor lá, que bomba a imagem deles. Então, o Jim, com todo respeito ao Paulo Vieira e esses gigantes, o Jim tem o mesmo conhecimento e a mesma capacidade de aplicar que esses caras grandes. Se não mais. Ou mais. Entende? Só que ainda a capacidade dele de alcance de mídia ainda é um pouco menor do que da maioria do mercado. Mas, na verdade, o Wendel, há pouco tempo atrás, eu não estou dando nenhum desmérito, porque ele mesmo adora postar isso. Você pega o Wendel 10 anos atrás, ele estava dando treinamento para 10 pessoas. Não é? Ele estava com o computadorzinho dele lá, pequenininho, um computadorzinho dele, fazia uma live, umas coisinhas bem simplesinhas, num barraco mesmo. Pô, e hoje ele posta fotos de avião. Então, aí vai falar, pô, mas o que mudou de lá para cá? Ele só é um doido que acreditou bastante, investiu, continuou falando, consistência. Às vezes a evolução dele, do conhecimento dele nem foi tanta, né? De lá para cá. Se você pegar para conversar, porque na verdade, se você for olhar bem, tem muitas até falas prontas que muitas pessoas usam, né? Se você for parar para debater e para buscar conhecimento, muito do que foi ensinado vem de fora. Sabe? Eles beberam de outras fontes, bebemos da fonte deles. O conhecimento é muito parecido. Uhum. Mas é a questão do marketing. E esses caras fazem acontecer. Só que, para chegar para a maioria das pessoas, na verdade, as coisas não precisavam de ter esse valor tão alto agregado. Sabe? E aí vai chegar barato depois que ninguém quer mais. Agora, eu te pergunto, você pode pegar uma pessoa com condição social menor, condição de pagar menor, e falar com ela, eu vou te dar uma formação de coach hoje por R$500. Ela não quer mais, porque o negócio foi queimaram o coach de tantas formas que não interessa o valor mais de investimento, né? As pessoas não estão querendo fazer mais. Prostituído. E aí começa a mudar nome. Desculpa eu mencionar aqui. Eu adoraria dar mentorias, por exemplo. Só que mentorias têm um valor agregado mais alto, né? Uhum. Agora, não demora muito o mentor ser queimado. Porque todo mundo... Tem gente que não tem conhecimento para... Tem pessoas que não têm resultado. Não explica por que ele é um mentor. Me dá seus resultados. O que você fez? O que você estudou? Ela só fala, eu sou um mentor e cobro R$4.997. É o que mais tem no mercado aí. Estão me entendendo? E eu quero levar isso para os cuidadores. Mas eu também não posso levar de graça, porque eu sempre fui o cara de fazer as coisas de graça. Eu também. E se eu levo de graça para essas pessoas, eu mais pioro a vida delas do que eu ajudo a melhorar. Porque nem de graça não tem valor. De graça. Não tem, cara. A pessoa não se entrega. Eu falo até mesmo pela minha imersão. Existem algumas pessoas que eu dei de cortesia e que eu percebo nitidamente que a vida não mudou absolutamente nada. Enquanto aquelas que pagaram, que arrumaram um jeito de pagar, tiveram transformações incríveis. Porque energia de dar e receber. Exatamente, dar e receber. E aí eu olho e falo assim, cara, não pode. Eu até brinquei, né, um dia. Eu falei assim, quando eu chegar no meu nível financeiro que eu quero ter investido, eu tenho um número que eu quero ter investido, eu desejo, e eu trabalho para isso.
Depois disso, eu ainda brinquei com a Sabrina. Mas eu vou fazer, depois disso, tudo de graça. Porque eu gosto, eu amo meu trabalho. Só que depois eu parei de pensar e falei assim, não, de graça não. Nem que eu cobro bem mais barato, mas eu vou cobrar. Nem que eu doe todo o dinheiro que sobrar de lucro para uma instituição, mas eu vou cobrar. Porque senão a transformação não vem de verdade. Não vem. Se a pessoa não mexer no bolso dela, Cara, não eu vai. acho que foi eu que falei isso com você, velho. O quê? Quando você falou assim, depois que eu verdade, tiver isso, verdade. depois que foi eu mesmo. tiver esse valor, eu vou continuar trabalhando com o meu propósito, mas eu não vou cobrar. Falei, cara, você tem que cobrar. Foi mesmo. Por mais que você não fica com dinheiro, a pessoa tem que pagar o preço Pega da o Pablo, transformação. pega o Pablo Marçal, pega o próprio Wendel, pega o José Roberto, pega o Paulo Vieira, pega grandes players. Quanto maior eles ficam, maior aumenta o valor deles. Pode observar, não cai não. Sempre vai Cai ter não. gente pagando. Não cai, aumenta. Porque o rio só pode correr pro mar, não é? E a Bíblia fala pra gente, aquele que mais tem, mais terá. vos será dado. E aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Né? Então, a verdade é essa. E eu acho que quanto mais a pessoa investe, sente a dor do dinheiro saindo na conta e colocando em algum lugar, mais maior vai ser a vontade dela de fazer aquilo dar certo. Essa sabe? é a premissa do Tony Robbins Sim. para cobrar no Encontro com o Destino Oh, meu Deus. o valor que ele cobra. Se eu não me engano, era $7.000 quando eu pesquisei, hoje deve estar uns $10.000. Que ele diz, a pessoa ela vai pagar esse valor que parece exorbitante aos olhos das pessoas, só que o nível de entrega dessa própria pessoa é muito maior O nível de entrega para ela mesma. para né? ela mesma. A Por isso que o foto Pablo dele. Marçal cobra 12 mil no MetaDP. O que ele cobraria R$1.500 no velho. começo dele, mas hoje ele é o Pablo Marçal, hoje ele provou que tem resultado. Sim. Desculpa o termo, não pro lado ruim, tá, gente? Mas ele é um doido que deu certo, poxa. Ele falava umas maluquices, eu mesmo vi, antes eu vi, esse cara é maluco, mas ele fala umas coisas com sentido. Só que ele deu certo. E o que ele falou... Encontrou um cara bom de marketing. Bom de marketing, a mensagem ele Marcos encontrou. Pode contar uma coisa sobre ele? Sobre o cara, eu vi ele no meio das lives. Eu teve uma live dele que ele fazia com taco de beisebol na mão. Ele fazia uma live com taco de beisebol na mão. Aí o cara criticava, ele falava, some daqui, seu mente de escassez. Sai daqui. Gente, ele xingava as pessoas, ao vivo. Eu não quero... Pra esse cara ele não vende. Se ele quiser comprar, não vende. Então ele era... o cara era disruptivo, era uma coisa espetacular. Autoralidade, é o jeito dele. Mas agora, uma preocupação que eu tenho, eu até gostaria de falar mais sobre isso, mas cada vez que eu falo sobre isso, vai cair nos seguidores. E as pessoas vão achando que eu sou arrogante. Na minha profissão, onde as pessoas vêm de um nível social menor, cultural também, tô falando que ninguém é burro ali, não, muito pelo Sim. contrário, mas é o nível social meu, da minha origem, e cultural também, né? E aí, tem muitas crenças com dinheiro. Nossa, manda pro tio Jim. Muitas crenças, mas todo tipo de crença com dinheiro. E uma dificuldade enorme de investir no que é básico, que é qualificação profissional. E para a gente falar com essas pessoas sobre autoconhecimento, quanto mais eu me conheço, mais eu me curo, mais eu me potencializo, Mais dinheiro eu ganho. mais dinheiro eu ganho, melhor eu sou, mais evoluído eu estou, vira papo de maconheiro, cara. Fala, pô, o papo que ele tá trazendo para nós. Exatamente, viu, cara? Exatamente. Mas a gente tem a ver com termostato financeiro, né, cara? tem a ver com termostato, tem a ver com... O termostato é uma crença financeira. Tem a ver de como que o dinheiro foi lidado dentro da família. Vamos pegar o pessoal que é de periferia mesmo. Ali, eu sei porque eu vim de periferia, o papo sobre dinheiro é todo errado. Todo O errado. dinheiro não cai no céu. Dinheiro não presta, dinheiro é a fonte de Nasce todo na mal, árvore. dinheiro não nasce em árvore, dinheiro só torna as pessoas ruins. Eu escuto muito sobre isso. Por exemplo, tem cuidadoras nossas com potencial. Sabia que nessa profissão tem cuidadores e cuidadoras que ganham R$5.000? R$6.000? Não sabia. R$4.500? Mas eu sei que é um mercado bem aquecido. Olha, vou dar um exemplo. Com a sua tia mesmo, tá? Eu tinha um salário muito bom lá, por sinal. Né? O salário não era ruim. Eu lembro que eu ganhava ali R$750. Há um tempo atrás. É como se fosse hoje 3 salários mínimos. Uhum. 3 salários mínimos pra mim, que era carregador de mudança.
Era muito bom. Mal tinha um segundo grau, tomar 3 bombas. Eu fiz esse programa, tipo, acertando passo pra... Sabe aqueles que você responde a chamada e eles te dão um... Você quer te passar pra se livrar de você. É quase isso, a verdade era essa mesmo. Então, assim, eu nunca fui muito de estudar. Então, eu ganhar lá na época 4 mil reais, pra mim é algo assustador. No meu último trabalho, eu ganharia, como se fosse a moeda atual, estaria ganhando aí 4.800 reais de salário, né? E eu conheço muitas cuidadoras que nem em segundo grau chegam a ter, ganhando 4, 5 mil. Só que essas que ganham, normalmente, é aquelas que quando eu falo que é possível ganhar, se você tiver essa entrega, se você entender a dor do seu cliente, se você olhar para o problema, eu amo o problema, soluciona problemas, esse valor é real. Muitas delas nem cuidadoras tão top são, mas elas acreditam. E eu tenho cuidadoras que são perfeitas com o cuidado profissional e tudo mais. Só que o termostato dessas cuidadoras é para 1.500, 1.800. E quando eu falo 5 mil, algumas falam, é meu sonho, isso não existe, não acredito. Aí eu viro, isso aí não dá para ganhar. Eu falo, você tá certo. Ela fala, mas como assim? Aquilo que você acredita que tá certo, que é verdade, é verdade. Papo de Verdade, coach. Né? Papo de coach. Mas tem muitas crenças nesse mercado. Tem muita gente para trabalhar. E ainda bem que você se formou aí como coach, treinador e vai quebrando essas crenças aí, porque tem muita gente para ser tratada. Até falo que eu não tenho concorrentes, eu tenho colaboradores de propósito, porque tem muita gente no Brasil em si que precisa do conhecimento, dos estudos que a gente faz para poder ajudar as pessoas. Ela só tem que se permitir mais, se conhecer, né, cara? Sim, aí a gente tá falando de outro nível, sabe? Muito. Eu tenho percebido cuidadoras ensinando outras pessoas. A gente vê muito Frankenstein, né? Pessoas que lêem um livro ali de autoajuda, vê esses grandes plays na internet, pega uma frase pronta aqui, outra ali, e aí já tá querendo, tipo, eu vou te ensinar a ser uma cuidadora, um cuidador de alta performance, eu vou te ensinar a Às ganhar... vezes nunca cuidou de um idoso de verdade. Não, tipo assim, me apresenta os seus resultados, me apresenta onde você fez essa formação, me apresenta de onde que você tirou esse conhecimento e tudo mais. Que as pessoas têm dificuldade hoje, Jim, na verdade, é fazer o que você fez, é fazer o que eu faço, é fazer o que você faz muito, é pôr a bunda na cadeira e estudar. Aí depois que você pôs a bunda na cadeira e estudou, é tirar a bunda da cadeira e pôr pra ação. Eu vou te falar a verdade, hoje, eu sei que eu poderia estar num patamar muito maior, porque me falta tirar a bunda da cadeira e colocar mais em ação. Saber e não fazer é o mesmo que não saber. Aí fica com essa obesidade de conhecimento e não põe pra fora, né? Cara, anda até assim, ó. Cara, essa pulseira aí, 8 P's, é do livro do Conrad Adolfo, 8 P's do marketing, né? Do evento dele. É do próprio Conrad. É o 8 P's que ele fez Ele tem evento presencial. Então, mas o Conrad Adolfo, ele se lançou com o livro dele. Eu comprei esse livro 8 P's do marketing. Desse tamanho. Aí, eu ia fazer em 2011, cara, eu peguei eu tava vendo o conteúdo dele na internet. Aí eu quase comprei o curso dele, na época era tipo R$500, sei lá. Pra passar 3 dias? Não, eu acho que era online, cara. R$400, sei lá. Ele tem uma imersão, ele tá voltando com ela agora, 3 dias, uma imersão. Foi nessa imersão que eu dei um salto maior em termos de tamanho, sabe? Eu ficava no espaço de 40 metros quadrados, e aí eu fui na imersão dele, desenhei um projeto, né? E aí eu saí de um lugar de 40 metros quadrados para 450 metros quadrados. Nó. Massa. Massa, aí veio a pandemia, né? Tá igual a história do meu sócio, cara. Esqueci de combinar com o universo. Eu tenho mais de uma empresa, né? Tem um sócio daqui, ele tem uma outra empresa também, que é de inglês para criança. Uau. Saca? E tipo assim, o negócio dele tava todo errado, não tava dando certo. Ele falou, eu tenho uma ideia. Eu vou abrir umas ilhas nos shoppings. Sabe aquelas que costumam ser o andar lá debaixo das escadas rolantes? Sim. Aqueles espaços. Vou abrir umas ilhas lá para os pais deixarem os filhos para fazer as compras. Enquanto isso, o pessoal ensina inglês para as crianças, brinca com as crianças ensinando inglês. No final eu vendo na época era aplicativo que ele vendia. Eu vendo o aplicativo para os pais. Vou fazer isso.
O objetivo é vender o aplicativo. Aí se conseguir se pagar ali com um negócio, só se pagar já tá bom. Aí ele fez isso em fevereiro de 2020. Em março chegou a pandemia e fechou tudo. Ele investiu mais quase de 1,5 milhão. Não, ele investiu menos. Tipo, 800 mil. Quanto? Quase 1 milhão. Cara. Nossa, assim, o meu boom de crescimento foi 3 meses antes da pandemia. Eu saí de um aluguel de 3 mil reais, que eu morria de medo de sair, né? Porque 3 mil reais já era alto. Eu lembro quando eu fiz a minha formação em coach, eu tinha um dinheiro certinho para aluguel. Sabe? Certinho para pagar o aluguel. Só que eu tava muito triste, perdi minha avó, decepcionado. Eu ia assumir, eu tinha uma possibilidade de coordenar uma política aqui em Belo Horizonte, né? Mas aí acabou que eu não consegui entrar, porque era questão política e tal. Eu perdi minha avó, não ia coordenar uma política que eu era doido para fazer. Tava triste, tava desamparado, cara, tava desmotivado. Eu falei, Giovana, eu tô no meu limite. Eu quero... E todo mundo falando, faz coach, faz coach, faz coach, faz coach. E eu peguei e falei, pô, vou fazer esse negócio. Na hora que eu liguei para lá, era 6 mil reais e as 3, 4 primeiros dias eu tinha que dar 3 mil e depois 3 mil. Falei, Giovana, tem dinheiro aí? A minha esposa, né? Falou, nós temos 3 mil reais que é o valor do aluguel. Aí eu falei, mas só isso? A gente nunca atrasava aluguel, não atrasa aluguel. E aí, pô, 3 mil reais, não tem mais não, nada não. Tem os 3 mil do aluguel certinho. Aí ela me viu triste, eu só não sou muito de chorar, né? Sozinho, na frente das pessoas. E ela me via triste, calado, eu não insisti muito, né? Faltando um dia pra fechar a formação de coach, ela virou e falou assim, amor, a gente atrasou o aluguel uma vez só, não tem problema não, vai fazer o curso lá, você tá precisando. Falei, pô, mas é o dinheiro do aluguel, cara. Ela falou, é o dinheiro do aluguel, mas vamos pagar. Paguei 3 mil. Falei, agora como que eu vou pagar o aluguel? Não sei. Entrei dentro do Ouro Minas, nunca tinha entrado no Ouro Minas, cara. É assustador pensar nisso. Pô, com até meus... Eu já dancei naquele palco quando eu dançava hip hop. Seu cara já dançou no palco lá, dançou no lugar e eu nunca tinha entrado. Rapaz, na segunda semana depois que eu tinha feito a minha primeira formação de coach, claro, eu já tinha recuperado os 3 mil, e quando eu fui, olha só, quando eu fui fazer a segunda parte da formação, que era 7 dias, eu já tinha os 3 mil para pagar e mais o dinheiro do aluguel guardado. Olha. E aí o cara vendeu o tal do Master Coach, que era mais 10 mil a formação. Falei com ela, amor, agora eu quero fazer o Master Coach. Ela virou e falou comigo, não, mas não tem dinheiro pra fazer o Master Coach. Não, você já fez esse, já tá voltando, já tá. Falando, mas eu vou fazer. Vamos passar cheque. O cara, tem uns malucos aí que aceita cheque. Igual o André aceita cheque, esses caras eu amo. Assim, porque... Eu nem trabalho com cheque. Não, mas a gente aceita cheque. Vai lá no seu banco e pega cheque. Você vai... Aceitou. Tá. Aceitou cheque. Olha que legal, passei o cheque. E aí eu fui lá fazer o curso e no dia, eu fui pra almoçar com o pessoal no shopping lá na Avenida Paulista. Pra você ver, formação de coach, hein? E aí, na hora que eu fui, eu assim, deixa eu ver lá quanto que tem no cartão pra mim poder ver como é que eu vou almoçar aqui, né? Porque eu não sei se eu vou poder almoçar bem igual os caras estavam indo, né? Não vou sair acompanhando sem saber. Aí eu bati lá no cartão, aí eu olhei lá, pô, 7 mil reais. Aí eu falei, não vou tirar cheque especial, deixa eu ver de novo. 7 mil reais. Aí na hora que eu olhei lá, 5 mil reais de cheque especial. Falei assim, tá errado. Tá errado, peraí. Aí eu tava dando 12 mil. Aí eu pensei comigo, meu Deus do céu, cara, olha só. Antes de fazer isso aqui, eu só tinha o dinheiro do aluguel. Eu tô aqui em São Paulo, hospedado 7 dias no Intercontinental, que era o hotel que o Lula fez, independente de política, tá? O Lula ganhou as eleições, ele foi pra onde dar a declaração, primeira declaração que ele fez, na mesmo lugar onde que eu fiz a minha formação de Master Coach, no Intercontinental. E eu pensei comigo, olha só, eu tinha 3 mil para pagar o aluguel. Hoje, olha lá, tem 12 mil com cheque especial, mais 7 mil, né? E eu tô em São Paulo, cara, com uma formação. Ou seja, a formação de coach, essas coisas, se pagou sozinha, isso que eu falo. Quando você sozinha. coloca a intenção, o recurso aparece. Você coloca Sozinho. a intenção de fazer algo, não importa, o dinheiro ele aparece de um lugar. E isso tudo trabalhando com cuidadores. Com todo respeito, é um nicho que tudo que eu tenho que vender é de valor menor agregado, preço para pagar, né? Por exemplo, o meu ticket mais alto que eu trabalho hoje é R$490, que é a formação de cuidador de idosos. Mas, por exemplo, um treinamento meu é 197, que o Jim vai fazer por R$1.000, R$1.200, né? Então, você vê, o Jim cobra 5 a 10 vezes mais do que eu dou de treinamento. E ainda assim eu consigo ter resultado. Então,
valeu muito a pena eu ter investido primeiro em mim, para depois levar para as cuidadoras, né, cara? Tem desafios, mas tem dado certo. Legal, meu querido. Massa. Fechou? Não, e quem vai cuidar de você? Quem vai cuidar de você quando você estiver velho? Eu fui Espero que alguém formado por você, né? Eu fui no programa de televisão justamente com essa pergunta de um amigo meu chamado Juarez Elisiário de Prosa. E aí ele virou, depois dessa minha formação de coach, eu tava nojento, chato. Depois que você forma coach, você vira... Você quer catequizar todo mundo. Você tá louco, viu? Só falava disso. E aí o programa foi: quem cuida de quem cuida? Porque normalmente quem cuida também precisa de cuidados, não é? E aí lá no futuro eu virei e falei o seguinte: a própria pessoa. A verdade... Quem barbeia o barbeiro, né? Quem barbeia. Ele mesmo. Barbeia. Mas a grande realidade, a gente tem que entender que nós somos protagonistas da nossa história. Nós temos que ser senhores e senhoras do nosso destino. A gente não pode colocar... A verdade é essa, a gente não pode colocar a responsabilidade da nossa vida na mão de outras pessoas. Seja do sucesso ou seja do fracasso. Que na PNL fracasso também nem existe. Não existe, não. Tudo é resultado. Então a verdade é a seguinte: você que tem que aprender a cuidar de você mesmo. E quem vier é bônus. O que vier é bônus. Agora, se você, quando for idoso, precisar de um cuidador de idosos, a conversa é outra. Você tem que fazer um pezinho de meia ou fazer muitos filhos. E hoje em dia ninguém está fazendo tantos filhos assim, né? Exato. Então é melhor fazer o pé de meia, porque o cuidado no Brasil não tá barato não, viu? Sai caro. Que eu acredito que, embora eu tenha uma filha só, talvez nem vou ter mais, eu acredito que você ter filhos é você tá construindo seu castelo, né, cara? E hoje em dia as pessoas não estão tão preocupadas com família, né? Tá muito preocupado no agora, assim, e tal. Não preocupa muito em construir o legado. Eu falei, Sabrina, nós vamos ter uns 5. Uau, que maravilhoso. Você não queria ter 2? Não, já mudei de ideia. Vamos pra 5? Vamos pra 5. Depois do podcast começou a pensar, quem vai cuidar de mim? Um filho só, 2, 3. Porque antigamente era isso, pô. Era 5, 10, 15 filhos. Era. Agora, hoje, com 2 filhos, a sua chance... Aí nós vamos pra Pareto, meu querido. Até no cuidado é Pareto. Purinho. 80-20. 80-20, olha só. 80% é os 2 indo embora e ficando nenhum aqui. Se eu tenho 10 filhos, a gente percebe isso no cuidado também. 2 vão assumir a responsabilidade para cuidar de 3. você. No máximo, mas é no máximo mesmo. Agora, se eu tenho 5, é 1. É Pareto purinho cuidado, cara. É assustador. O Pareto acertou até nisso. A gente vê lá no meu avô mesmo. Meu avô tá precisando de cuidado, que ele passou por uns problemas de todos os filhos. Minha avó, se não me engano, tem 7 ou 8. E 2, 3 cuidam. E os outros ficam na deles. Mas você ainda tem um cuidador que é o principal. Aí tem outros que cuidam do jeito dele ainda. Administrando uma coisa aqui, ficando um pouquinho, mas um fica com um cuidado maior. Exato. Não é? É sempre assim. Então, eu não tenho filhos, eu não sei quem vai cuidar de mim. Fazer pezinho de meia aí, ó. E você nem vai ter. Provavelmente eu tenho um propósito meu que eu quero adotar 2 crianças. Então eu tenho um propósito que, se Deus quiser, daqui a pouco tempo eu consiga estar adotando um casal de irmãos, né? Contar um segredo que o Jorge contou dentro do carro pra mim, pra depois você usar também. Ele falou que todo mundo que fica perto dele prospera na vida. Ele tá esperando, ele tá esperando a vez dele também. Eu fiz a mesma coisa. É só pra acabar descontraindo aqui. Gratidão, viu? Meu querido, gratidão pela presença, por compartilhar aí. E continue com um trabalho incrível. Tenho certeza que os idosos precisam realmente de cuidadores bem informados, bem capacitados, não qualquer pessoa, até mesmo para saberem lidar, porque família é família. E deixa um recado aí para aquela câmera ali, ó. Aquela frase de impacto para as pessoas que estão se assistindo com o tema que você quiser. Na realidade, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Se quiser, pode olhar para lá, que isso vai ser um corte para você. Na realidade, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no podcast. Dizer que foi uma honra estar compartilhando aqui e aprendendo junto com vocês. Estou muito feliz, porque a segunda idosa, meu primeiro plantão hospitalar, talvez foi a confirmação que essa profissão era para mim. Eu consigo estar aqui com
um familiar direto, né? Da família Janotti, onde eu tive a oportunidade de cuidar da sua tia aí. Massa. E foi uma experiência rica na minha vida, porque foi de lá que depois eu resolvi investir na profissão. Eu fui fazer um curso superior de cuidador de idosos, passei 2 anos nesse curso superior. Foi depois que eu fundei a primeira associação de cuidadores de idosos do Brasil. E é o que eu vivo, é a minha vida, é o meu propósito de vida hoje. E eu posso te dizer que a partir dessa família Janotti, eu quero estender, através de você, o meu agradecimento a todos os familiares, porque a partir daí eu tive essa oportunidade de hoje ter entrado no desenvolvimento pessoal, entender um pouco mais sobre a mente humana, ser um treinador de pessoas, principalmente de cuidadores e cuidadoras de idosos. E aí, quero deixar um recado para minhas queridas cuidadores também, né? Acredite verdadeiramente que você é a luz no mundo e que o cuidado, ele muda vidas. Gratidão. Tamo junto. Isso Gratidão. aí. Você que tá aí, lembre-se de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com alguém. E é claro, nos vemos no próximo Papo Cabeça aí. Valeu, aí. galera. Falou, Falou. falou, falou. Tchau, tchau. Valeu.